Ontem nós ouvimos o relato do cisma político que aconteceu após Salomão. Salomão foi um rei sábio, pediu a Deus sabedoria, mas o seu coração se corrompeu e por isso, após a sua morte, os israelitas se dividiram, as tribos de Israel se dividiram em 2 reinos. Então, no norte, passou a reinar Jeroboão. O reino do norte, chamado Reino de Israel, com capital na Samaria. E no sul, Roboão, filho de Salomão, que reinou então o reino de Judá. E o que nós ouvimos hoje aqui é a consequência desse cisma, dessa separação entre as tribos de Israel, é também um problema religioso. Então Jeroboão, porque Davi havia centralizado o culto em Jerusalém, com a construção do templo, depois por Salomão, essa centralização é reforçada, sacerdotes todos ministravam, ofereciam sacrifícios no templo em Jerusalém. Então Jerusalém tinha sido a capital política e religiosa. Agora, Jeroboão instrumentaliza a religião para servir aos seus interesses políticos. E por isso ele cria uma religião segundo os seus interesses. Então ele estabelece 2 antigos santuários, o de Betel e o de Dan. Ele estabelece sacerdotes que não são da tribo de Levi. Ele constrói 2 bezerros de ouro, lembrando aquele bezerro de ouro que foi construído no deserto. Estabelece uma nova festa, semelhante à dos tabernáculos. Então, ele vai confeccionando uma religião, vai customizando a religião conforme os seus interesses, gostos, conveniências. E por isso, a conclusão que nós ouvimos, esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Também hoje nós vemos as pessoas muitas vezes confeccionando uma religião segundo a sua conveniência, fabricando deuses à sua imagem e semelhança. Também a instrumentalização da religião pela política, seja pela direita, seja pela esquerda, interesses políticos que fazem com que a religião seja instrumentalizada, ou mesmo as pessoas individuais, como eu disse, que vão criando mandamentos para si, doutrinas para si, conforme aquilo que lhes convém. E claro, essa atitude é abominável. O Deus verdadeiro não pode ser domesticado dessa maneira. O Deus verdadeiro deve ser adorado
segundo aquilo que Ele mesmo instituiu. Nós devemos ouvir a Sua palavra e nos submeter a ela. É a obediência da fé. E o contrário, que nós vemos muitas vezes, e nós também corremos esse risco, é de dizermos nós mesmos o que é bom, o que é mal, o que é pecado, o que não é, e assim estabelecermos uma religião que não é a verdadeira, não é aquela que foi instituída pelo próprio Deus. E no Evangelho, Jesus então multiplica os pães e os peixes numa região pagã. Os Evangelhos nos falam de duas multiplicações dos pães. Uma acontecida entre os judeus, outra acontecida entre os pagãos. E nós sabemos que a multiplicação dos pães tem esse caráter de prefiguração da Eucaristia. Portanto, nós temos os sacramentos que foram instituídos por Jesus e a palavra, a doutrina que os apóstolos receberam de Jesus e nos transmitiram. Então, Jesus, que é pão na palavra e é pão na Eucaristia, instituiu a Igreja, a sua hierarquia, os seus sacramentos e nos deu a sua palavra. Essa é a verdadeira religião, a religião revelada. Só Deus pode nos unir a si. O ser humano, por mais que se esforce, não pode se reconciliar com Deus, não pode se unir a Deus, alcançar Deus, se Deus mesmo não toma a iniciativa de vir ao seu encontro. Por isso nós dizemos que a religião cristã, a religião católica, é na verdade o contrário de uma religião. É a verdadeira religião e é ao mesmo tempo o contrário das religiões, das falsas religiões. Porque as outras religiões são esforços humanos. O homem quer se unir a Deus, o homem quer conhecer a Deus, mas não é capaz. A religião cristã, ao contrário, é Deus mesmo que vem ao nosso encontro, que se mostra, que se revela, que se une à nossa natureza. Por isso nós não podemos prescindir daquilo que Ele mesmo instituiu, dos sacramentos, por exemplo, como fizeram os nossos irmãos protestantes, abandonando aquelas instituições que foram deixadas pelo próprio Cristo, a hierarquia, os sacramentos. Então nós devemos pedir a Maria neste sábado, dia em que celebramos a sua memória, a obediência da fé para acolhermos a religião que o próprio Deus estabeleceu. Os meios de salvação, os meios que Ele nos deixou para nos unirmos a Ele, para nos reconciliarmos com Ele, a sua palavra, os seus sacramentos, sem que queiramos adaptar ou adulterar a religião conforme o nosso gosto, a nossa conveniência, os nossos interesses, mas obedecendo na fé, que é adesão, que é assentimento de inteligência e de vontade àquilo que Deus nos diz, a palavra de Deus. Que Maria nos ajude a dizermos como ela sim a Deus, submetendo toda a nossa vida ao seu querer, à sua vontade. Amém.